Olá, está começando mais uma edição do Pode Crer, portanto quero dar as boas-vindas a todos vocês que se unem a nós a partir de agora pelas redes sociais em mais esta edição. E já quero pedir para que você fique conosco até o final do programa, dê o seu like, compartilhe o link e fazendo isso você estará contribuindo para que esse programa alcance um número maior de pessoas. Pode Crer, você sabe, ele vai ao ar todas as terças e sábados, sempre às 18 horas, e é uma realização da Primeira Igreja Batista, que está situada na Avenida Cardoso Moreira, 691, no centro, Itaperuna, estado do Rio de Janeiro. Quero deixar o convite também a você que nos acompanha de Itaperuna ou de uma outra cidade, vindo a Itaperuna, assim que possível, venha nos visitar, será uma honra recebê-los aqui em nossa igreja. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto de muita importância e muito atual. Vamos falar sobre a ansiedade e a depressão na juventude. Para isso, nós convidamos uma irmã da nossa igreja, ela é psicóloga clínica e daqui a pouco nós vamos conversar com ela sobre esse assunto. Vamos sim. Antes, eu quero convidá-los para uma leitura da Palavra de Deus em Filipenses 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 nos diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, por tudo que somos e temos. Te agradecemos, Deus, porque nós temos a oportunidade de lançar aos pés da cruz todos os nossos medos, os nossos problemas, os nossos anseios, a nossa ansiedade, certos, Deus, de que o Senhor nos receberá de braços abertos, perdoará os nossos pecados, Senhor Deus. E essa é a certeza que nós temos. Te agradeço, Senhor Deus, e te peço que o Senhor nos abençoe na condução deste programa. Amém. E de um modo especial, Pai, te peço pela convidada de hoje, a doutora Amanda, Amém, sim. a Letícia, que está conosco na técnica do programa, e especialmente também, Deus, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Amém. É essa oração que nós te fazemos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. No versículo que lemos, nós vemos que a ansiedade e a preocupação fazem parte da experiência humana, mas Deus, ele nos oferece um caminho de paz em meio às pressões da vida. E o apóstolo Paulo, nós queremos acrescentar, ele nos lembra que nós podemos trocar todos os nossos medos, os nossos problemas e a nossa ansiedade pela oração. E fazendo isso, nós poderíamos receber a paz de Deus, que independe das circunstâncias. E este é um convite para que nós possamos fazer, como nos diz em 1 Pedro 5,7, lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Amém? Amém. Como dissemos no início, nós vamos falar hoje sobre ansiedade e depressão na juventude. Para isso, nós convidamos uma irmã da nossa igreja, psicóloga clínica, doutora Amanda Beiral. Muito bem-vinda ao Pode Crer desse sábado, viu? Obrigada. Eu quero agradecer, primeiro, a oportunidade de estar aqui, né? Tenho acompanhado o programa e tenho visto como tem sido relevante, né, para a gente estar trabalhando e escutando temas tão importantes, né, Vicente? A gente escuta falar sobre ansiedade, sobre depressão e às vezes a gente deixa isso o assunto para fora, da porta da igreja para fora, Sim. né? E a gente precisa entender que a gente precisa cuidar disso da porta para dentro,
né? Os nossos irmãos em Cristo estão sofrendo. A nossa igreja, a igreja de Cristo está sofrendo. E já passou da hora, ou está em hora, né? Está na hora, está em tempo da gente poder cuidar, né? Foi isso que Jesus nos ensinou, foi isso que Jesus fez. E eu estou aqui com o maior prazer do mundo para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem. Doutora Amanda, antes de iniciarmos, eu gostaria que você dissesse para todos que nos acompanham quem é Amanda. Então, eu sou, antes de mais nada, eu costumo dizer que eu sou serva e filha de Jesus, de improvável a escolhida, a amada. Sou esposa do Rick, mãe do Natan e da Linda. Sou psicóloga há 15 anos e atuo desde então em clínica. Eu escolhi a psicologia, Vicente. Eu costumo dizer isso e as pessoas até riem. Desde os meus 12 anos de idade, eu falo que eu queria ser psicóloga. E aí, o pessoal fica assim, mas por que desde tão cedo? A minha mãe tinha um grupo de amigas na escola. E aí, sempre que tinha os encontros delas na escola, eu ia junto. E aí, tinha uma amiga dela que era psicóloga também, a Elizabeth Pimentel. E aí eu olhava a Betinha conversando, eu ficava, gente, como ela fala bem, gente, né? E aí foi que eu me apaixonei pela profissão, né? Comecei a ler sobre, eu gosto muito de ouvir histórias, eu me identifico muito com ouvir, né, sobre a dor do outro, eu me identifico muito em acolher a dor do outro. E quem pensa que psicólogo é para dar o caminho, é para dar resposta, está enganado. Psicólogo é para ouvir e acolher a dor do outro, encontrar junto uma solução para isso, né? Perfeito. Mas principalmente para acolher, para ouvir e acolher a dor do outro. Muito bom. A primeira pergunta que eu vou te fazer, você já até um pouco, já respondeu um pouco dela. Eu falo muito, Vicente, qualquer coisa você me fala para parar. Eu ia te perguntar exatamente isso, como nasceu o seu interesse e chamado para a psicologia. Sim. Eu não sei se você poderia acrescentar mais alguma coisa para os nossos ouvintes. Eu acredito que a sua palavra de ser chamado, eu acho que é exatamente essa. Sim. Eu sinto que, além de ser a profissão que eu amo, eu acho que é um privilégio que infelizmente não é de todo mundo, né? Trabalhar com o que se ama. Aquela frase que é clichê de todo mundo, né? Que a gente escuta muito assim, trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar nenhum dia da sua vida. É uma realidade que eu vivo, graças a Deus, porque eu amo ser psicóloga. Claro que eu canso, né? É muito cansativo, não é um trabalho que cansa o meu corpo, mas ele cansa a minha mente. Mas eu acredito que além de ser uma profissão que eu amo, eu acredito que é um chamado de Deus mesmo para minha vida. Eu acho que é um instrumento que Deus usa para abraçar as pessoas, talvez com a minha escuta, né? E a cada palavra que eu me sinto orientada por Ele a dar, eu acredito que seja um direcionamento dele. E aí é uma crise, né? Porque, como é que se mistura isso? Claro que a gente, né, na prática não pode muito misturar uma coisa com a outra, mas eu não sou ninguém sem Jesus, né? E minha profissão também não é nada sem Ele. Foi Ele que me deu, Ele me capacita. Amém. Então Amém. É uma vocação. Acho que você usou a palavra certa. Doutora Amanda, como sua fé influencia no seu trabalho como psicóloga? Ainda bem que eu parei, né? Porque eu ia começar a falar sobre isso, Sim. Acabou que ia emendar um assunto no outro. Na faculdade, Vicente, a gente escuta muito essa crise sobre religião versus ciência. E desde a época de faculdade, eu já percebia, eu já era cristã, e eu já percebia que existem muitas pessoas feridas pela religião na faculdade e que buscam encontrar na ciência as respostas que a religião negou ou a cura que a religião, e eu tô falando de uma religião muito, no sentido muito rito,
Sim. né? Eu não estou falando de fé. Né? Na faculdade eu encontrei muitas pessoas feridas que buscaram essa resposta na ciência. E lá a gente é orientado, e o Conselho de Ética de Psicologia nos orienta, né? Que a gente não pode misturar ciência com religião. E dentro de consultório, realmente a gente não pode misturar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a minha fé em Jesus, ela norteia a minha escuta. Ela norteia os direcionamentos que eu dou, né? Claro que eu não vou ali pregar sobre Jesus. E aí, às vezes dá uma angústia, eu confesso, que é como se eu tô ali ouvindo um sofrimento e aí eu falo, ai, eu sei o que pode, eu sei o que tá faltando. Sim. Né? Eu sei o que pode, eu sei o que esse vazio é. Né? Eu sei o que pode te preencher. E aí a gente dá uma orientação ou outra e muitas das vezes as pessoas até chegam a algumas conclusões, né, de que esse buraco tem nome e tem a forma, né, de Jesus. Mas, como eu te disse, a minha atuação como profissional, assim como toda a minha vida, né, ela é guiada pelo Senhor. Então, a cada paciente, a cada pessoa que já cruzou meu caminho ou que ainda, os pacientes que ainda vão chegar, né, recebem de Jesus através de mim, né, através do meu atendimento. Acho que é isso. E é verdade, doutora Amanda, minha maneira de pensar, que qualquer profissional crente é diferente no trato para com as pessoas, não é verdade? Seja ele de que área, né? Sim. Mesmo sim. que você saiba Sim. de uma maneira bem profissional separar as coisas, sim. mas é diferente, sim. não é? Se não é, deveria ser. Não é? Sim. É aquele sentimento, né, Vicente, de que quando a gente encontra com Jesus, não é possível a gente ser a mesma pessoa. Perfeito. Não é possível a gente ser igual a todo mundo. Não né? tem como ficar calado, como, né? Não tem como. Tem que se expressar de alguma maneira. Não tem como. É verdade? Não tem como. Muito bem. Doutora Amanda, eu quero fazer uma outra pergunta, mas antes dessa pergunta, eu gostaria de ler alguns dados estatísticos aqui, mas um breve comentário e me corrija se eu estiver errado. Eu acho que nunca se falou tanto em ansiedade e depressão, principalmente nos jovens, como nos dias de hoje, não é verdade? Sim. Eu acho que não se falava. As pessoas adoeciam e talvez eram silenciadas ou às vezes não sabiam o que era, né? Sim. Não se tinha tanta informação. Eu acho que acho que esse é o pensamento mais lógico, né? Porque o adoecimento mental, psíquico existe há muitos anos, né? Milênios até. E talvez a gente não tinha um nome específico para isso, né? Mas já existia. Que bom que agora a gente está tendo acesso a essas informações. Esses dias no trabalho, e aí já uma influência digital, né? E eu não sei até que ponto você entende que isso tem, né? A ver com essa ansiedade que se fala tanto, mas um colega no trabalho comentava que ele se acostumou tanto a ver os vídeos na velocidade máxima, em 2x, né? Que as pessoas dizem, que ele não consegue mais ouvir, até conversar com as pessoas, ele está impaciente, porque ele não consegue dar atenção àquela pessoa conversando normalmente. Ele já quer que a pessoa finalize logo a conversa. Sim. Não é verdade? E aí eu vou fazer uma comparação para você. Se a gente for reparar a nossa vida não está em 2x? Verdade. A nossa vida está em 2x. É correria para trabalhar, é correria para dar conta de tudo. E eu costumo dizer, Vicente, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque a mulher, tá? Depois puxo sardinha para o seu, mas vou puxar a sardinha para o meu primeiro. Eu costumo dizer que, assim, a gente dá conta. O pior de tudo é que a gente dá conta de tudo. De trabalho, de casa, de família, de filho e de tantos outros compromissos que a gente tem. A gente dá conta. A gente só não tem controle do preço que é. E aí não dá para correr dele, né? Não tem como correr. Mas a nossa vida é em 2x. Sábado agora, eu tava indo à rua comprar o presente do Dia dos Pais do meu marido. E aí o carro tava para lavar e a gente foi de moto. E eu fui guiando a moto e ele foi na minha garupa.
Aí eu tava andando, eu não sei se é porque ele tava com medo de andar na garupa. Ele falou assim, gente, mas por que você tá nessa correria doida? Eu falei assim, mas eu não tô correndo. Ele, você tá correndo muito. Aí eu parei, eu falei assim, eu tô andando como se eu tivesse na minha correria do dia a dia. E é sábado de manhã, eu tô indo na rua com meu marido comprar presente, eu não tenho por que tá correndo. Sim. E aí me deu esse estalo, eu falei, gente, calma, né? Vai devagar. E você mencionou que às vezes o preço é alto, né? Principalmente quando a gente percebe. Não estou dizendo que é o seu caso, mas isso acontece. Sim. Já aconteceu comigo várias vezes, quando você percebe que talvez não tenha dado a atenção devida para um filho, não é verdade? Sim. Tal a correria do dia a dia. Sim, exatamente. Né? E realmente o preço é alto nessas situações, né? Mas muito bem. Então, como eu disse, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de ler alguns dados aqui, que diz o seguinte, olha, cerca de 20% dos jovens entre 10 e 19 anos enfrentam algum tipo de transtorno mental. Entre adolescentes, na faixa etária de 12 a 17 anos, a prevalência de transtornos mentais comuns chega a 30%, sendo mais elevada entre meninas, até 44%. Do que entre meninos, 22%. E diz ainda que durante a pandemia, 29,7% tiveram sintomas de ansiedade e 36,1% de depressão entre crianças e adolescentes brasileiros. Um outro dado diz que no sul do Brasil, entre estudantes, 34,3% apresentaram ansiedade de moderada a grave e 24,3% depressão moderada a grave. Eu vou parar por aqui e vou te fazer pergunta, depois eu tenho mais alguns dados estatísticos. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quais são os sintomas de que um jovem pode estar sofrendo de ansiedade? Como identificar isso? Então, geralmente a gente começa a perceber que houve uma alteração. Sempre, a maioria das vezes começa com uma alteração de humor, né? O sente. O humor oscila. E aí eu vou tratar especificamente da pergunta, tá? Sim. Vou me ater à pergunta. Oscilação de humor, alteração no sono. E aí, como assim, Amanda, uma alteração do sono? Se ele dormia demais, agora ele está dormindo de menos. Ou se ele dormia de menos, agora ele está dormindo demais. Alteração no apetite. Ele está comendo demais, ou ele está comendo de menos, né? Ou ele está roendo unha, ou ele está... É porque, assim, se a gente for parar para pensar, sintomas de ansiedade pode ser tanta coisa que é o que a gente chama de sintomas psicossomáticos. O que são sintomas psicossomáticos? São sintomas que estão no meu corpo, mas eles não são produzidos pelo meu corpo. Eles são produzidos pela minha mente. Por exemplo, uma gastrite, por exemplo, pode ser um sintoma de ansiedade. Perfeito. Uma dor de cabeça persistente pode ser um sintoma de ansiedade. Uma dor na lombar persistente pode ser um sintoma de ansiedade. E uma consulta, doutora Amanda, é fácil identificar isso ou você precisa analisar um conjunto, né? Todo um contexto para saber se aquela pessoa está realmente ansiosa? É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? A gente não tem... Claro que assim, um paciente chega, Amanda, eu tô aqui porque eu sinto uma dor de cabeça que não passa muito, não passa nunca. E aí eu tô aqui porque eu acho que é ansiedade. E aí a primeira conduta então eu vou te encaminhar para um neuro. Você vai a um neuro e vai procurar fisiologicamente algo que justifique essa dor de cabeça persistente. Fui no neuro, fiz exame e não tem nada que justifique essa dor de cabeça. Então a gente vai tratar isso como ansiedade. Amanda, eu tenho uma gastrite e ela aparece sempre quando eu estou prestes a fazer uma prova.
Ok, mas assim, primeiro você vai no médico, você vai procurar uma causa que justifique essa gastrite. Ah, não tem nada. Então a gente vai tratar isso como um sintoma de ansiedade. E aí o diagnóstico diferencial, se for sintomas clássicos, né, Vicente, como eu disse para você, que é essa alteração de sono, que é essa alteração de apetite, que é alteração no padrão de comportamento, isso tudo a gente tem esse diagnóstico, o diagnóstico diferencial, que é através de sinal e sintoma. É a gente conversando com o paciente. Se for o caso de uma criança, o primeiro atendimento com a criança sempre é com o responsável. E aí, através dos sinais e dos sintomas que esse paciente fala, Sim. que o responsável desse paciente fala, a gente chega a uma conclusão e começa o processo de avaliação e traçar, né, o plano terapêutico para cuidar dele. Perfeito. Quais os fatores mais contribuem para o aumento da ansiedade entre adolescentes e jovens hoje? Quais fatores? Então, hoje em dia a gente põe a culpa muito na tela, né? E é muito fácil a gente julgar a tela. Ah, porque meu filho não fica muito tempo no celular, fica muito tempo na televisão, fica muito tempo no tablet. Mas aí a gente precisa pensar que o filho só tem o celular porque você deu. O filho só fica no tablet porque você permitiu, né? O filho só tem acesso a esse tipo de coisa porque você permitiu. E aí, eu vou ser hipócrita de falar assim, mas você está falando de um total zero tela? Não, porque no mundo que a gente vive hoje é difícil, né? A gente vive num mundo em que os pais têm uma rotina cansativa, ok, mas a gente precisa dosar. E mais do que dosar, os nossos filhos precisam da gente. Os nossos filhos precisam do olho no olho, né? Os nossos filhos precisam saber que a fonte de tudo, a fonte de qualquer busca não é o Google, é a gente. Perfeito. Né? Então, assim, a tela, ô Vicente, ela tem uma grande participação nisso. O tempo que uma criança e um adolescente passam na tela é um fator indiscutível para o aumento da ansiedade. E é importante, doutora Amanda, que os pais façam esse controle, não é? Totalmente. De tempo de tela com seus filhos, não é verdade? Totalmente. Na semana passada, eu conversava com a liderança, o casal da liderança da nossa juventude, né? E nós falávamos sobre isso, né? Que eles procuram incentivar os jovens e os adolescentes a terem um controle de tempo de tela, né? Sim, sim. Porque, assim, além desse aumento da ansiedade, o uso da tela contribui para alguns outros transtornos. Por exemplo, o TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que fica muito mais agravado com o uso de tela. Sim. E aí é mais fácil levar uma criança no neuro, para um neuro dar uma medicação, do que eu reduzir o tempo de tela, porque vai me dar trabalho. Né? Vai dar trabalho eu levar meu filho para o futebol, vai dar trabalho levar minha filha para uma atividade física, vai dar trabalho. E aí a nossa vida está no 2x, e aí eu não tenho tempo para isso. Só que eles não pediram para nascer. Sim. Né? Os nossos filhos são o nosso primeiro ministério. A nossa casa é o nosso primeiro ministério. Eles são responsabilidades nossas. Né? Eles são aquilo que a gente vai deixar para o mundo. Eu costumo falar que, assim, eu tenho um sonho, sabe? I have a dream. Eu tenho um sonho, Vicente, que seria transformar, assim, a humanidade. E a gente não pode, né? É utopia. Mas eu falo que se eu puder deixar o mundo melhor, aliás, se eu puder fazer o Natan e a Linda, que são os meus filhos, deixarem o mundo um pouquinho melhor, eu já fico satisfeita quando eu partir. Então, a minha intenção e a do Rick não é nem deixar o mundo melhor para o Natan e para a Linda. É fazer o Natan e a Linda fazerem o mundo um pouquinho melhor para quem for conviver com eles. Porque hoje a gente está vivendo um tempo tão difícil, né? A gente fica vendo no noticiário aí, a gente acompanhou, né? Mulher sendo agredida, homem que, sei lá, tanta coisa, tanta atrocidade, que eu temo, né? Meus filhos são pequenos ainda, meu menino tem 10 e a minha menina tem 4,
mas a gente já teme e eu já oro, né, para que as pessoas com quem eles forem se envolver e casar já estejam sendo preparadas assim como eu estou preparando os dois para encontrar essas pessoas. E a minha oração, né, e o meu pedido é de ajuda a Deus para deixar os meus filhos fazerem do mundo um pouquinho melhor. Perfeito. Você disse muito bem, às vezes nós nos preocupamos tanto em que mundo, né, os nossos filhos vão encontrar quando nascerem, mas nós nos esquecemos de deixar, fazer com que eles sejam melhores também, o né? mundo é feito através de humanos, um legado, né? Não tem que como a pode gente deixar mudar o para mundo, eles. a gente tem que mudar os dois seres humaninhos ali que estão mais perto de mim. Perfeito. O mundo não vai ter como. Amanda, que conselhos práticos você dá para quem quer lidar melhor com a ansiedade? Primeira coisa, não negue os sintomas, né? Não feche os olhos para isso. E aí agora eu estou dando um conselho para os pais. Não finja que não está vendo. Não permita que o filho fale que não quer procurar ajuda. Né? O filho é responsabilidade sua, pega pela mão e fala, você vai sim. Então, eu acho que é o primeiro passo. Busque ajuda do terapeuta. E aí eu costumo dizer, ô Vicente, que o caminho procure uma avaliação psicológica, porque às vezes a pessoa começa por uma avaliação psiquiátrica. Ah, você é contra a psiquiatria? Não, muito pelo contrário. A psiquiatria, que é, né, a medicação, ela é muito bem-vinda quando necessária. Sim. Mas às vezes existe o caso que é possível tratar sem a intervenção medicamentosa. Sim. E se é possível, por que não tentar? Vai chegar um tempo que se o profissional, né, o psicólogo vier, não, agora a gente vai precisar de uma via medicamentosa. Sim. Ele vai encaminhar para um psiquiatra, né, se for um bom profissional. Então, assim, procure uma avaliação psicológica, leve a sério, porque ansiedade e depressão matam. Doutora Amanda, você disse aí aprender a lidar com o medo, né? Eu vou até pular uma pergunta aqui, antes de fazer essa próxima pergunta, entrar nesse assunto aqui, que é muito importante isso que você falou, que diz o seguinte, olha, pesquisas mostram que muitos jovens não procuram ajuda para lidar com ansiedade ou depressão por causa do chamado medo do estigma. Isso significa que eles têm receio de serem julgados ou rotulados negativamente por outras pessoas. Como se buscar ajuda fosse um sinal de fraqueza, quando na verdade é um ato de coragem e cuidado com a sua própria saúde, não é? Então, Amanda, na sua experiência clínica, como podemos ajudar os jovens a vencer esse medo e se sentirem seguros ao procurar um apoio? O diálogo aberto, Vicente, sempre vai ser o caminho. Eu falo que conversando a gente é capaz de vencer qualquer coisa. Aliás, todas as guerras que existem aí, existem porque a gente não conversa. A gente grita, a gente quer que o outro escute o que a gente tem a dizer, mas a gente não quer escutar o que o outro está dizendo. É estarrecedor que em pleno 2025 a gente ainda escute que psicólogo é médico de doido, que psicólogo é médico de doido, eu não sou doido, eu não vou para psicólogo, eu não sou doido, eu não vou para psiquiatra, eu não sou maluco, vai você. E pior, eu escuto muito assim, aí Amanda, a pessoa falou assim, quando eu falei assim, vai procurar um psicólogo, a pessoa se sentiu ofendida. Você acredita? Que as pessoas se sentem ofendidas quando alguém fala assim, procura um psicólogo. As pessoas se sentem ofendidas, como se o encaminhamento, né, fosse uma ofensa. E a gente vive isso, né? Não acho que é por falta de informação, não acho que é porque hoje a informação está aí, eu acho que é por ignorância, ignorância voluntária, né? As pessoas não querem saber, as pessoas querem ter um saber seletivo, aquilo que é interessante para elas. Elas procuram. Exatamente. E assim, é tão absurdo que eu já ouvi de pessoas crentes, assim, não vou no psicólogo não, porque meu psicólogo é Deus. Aí eu falei assim, então tomara que você nunca infarte.
porque Jesus vai ser o seu cardiologista, É. né? Então, assim, eu acho que é por causa desse tipo de pessoa que a gente ainda vive esse tipo de coisa, né? Então, como é qual a orientação que eu daria? Vamos conversar sobre isso. Cada vez mais, vamos escancarar esses assuntos porque as pessoas estão adoecendo. Perfeito. Como identificar quando a tristeza ultrapassa o normal e se torna uma depressão? Existe uma diferença entre estar deprimido e estar com depressão. Estar deprimido, todos nós estamos em algum momento da vida, né? Estar tristes, todos nós estamos em algum momento da vida. A tristeza é normal, sentir tristeza é normal, estarmos deprimidos é normal. O que não é normal? Quando estar deprimido se estende por muito tempo. E qual seria, Amanda, esse muito tempo? Quando esse muito tempo altera o seu funcionamento, quando ele começa a alterar o seu sono por muito tempo, quando ele começa a te manter dentro do quarto, quando as coisas que você gostava de fazer, você já não quer fazer mais, quando você chora o tempo todo, Sim. quando você não consegue mais se alimentar, quando você perde o interesse, né, de viver as coisas que você sempre sonhou viver, isso aí já é um sinal de alerta gritante. Muito bem. E Amanda, quais cuidados espirituais e emocionais são importantes no tratamento? Ô Vicente, o paciente com depressão, ele é um dos pacientes mais difíceis da gente tratar. Por quê? Porque ele tá ali, naquele mundinho dele, dentro do quarto, naquele conforto não confortável dele, mas para ele é suficiente. É ali que ele quer ficar, é ali que ele tá bom para ele. Ele não quer furar a bolha da dor, porque para ele dói mais ainda furar a bolha da dor. Então é muito precioso ter uma rede de apoio, ter alguém que esteja perto, né? Ter um familiar, ter um amigo, ter alguém que olhe e fala, eu vou pegar na sua mão e eu vou te ajudar. Então, olha, já vou até pegar um gancho na próxima pergunta. Você falou sobre essa rede de apoio, a importância de ter esse apoio. De que forma a família e a igreja podem se unir no apoio de um jovem com depressão? Sim. Já foi mais que constatado que a fé, ela é um dos fatores que ajudam muito uma pessoa em depressão. E em qualquer doença, né, acredito. Uma pessoa que não tem fé, ela não tem muitos motivos para continuar vivendo, seja lá a fé em o que quer que seja. E foi constatado que as pessoas que professam a fé em Jesus, elas se recuperam, né, de uma forma mais rápida. E acredito que a forma que a igreja e a família têm de auxiliar isso é conversando, é acolhendo. E Vicente, eu falo muito de acolhimento, porque eu acho que é uma palavra que a gente usa muito, mas eu não sei se a gente está preparado para usar, não sei se é usar ou acolher no sentido genuíno da palavra. A gente fala muito do acolhimento, mas será que a gente acolhe mesmo? Perfeito. Porque quando a gente fala em acolher, a gente não está colocando condições, a gente não está falando assim, eu acolho se, ou eu acolho. Não, acolhimento é acolhimento. Acolhimento é a gente... Uma pessoa tem que ter um mínimo de preparo para poder lidar com situações como essa também. Não é só querer acolher. E eu vou te falar, mas sabe o que fico mais incomodada? Porque se a gente for parar para pensar, a pessoa que mais ensinou a gente sobre acolhimento foi Jesus, Vicente. A gente tem, eu posso aqui citar para você exemplos de pessoas assim, né, que eu admiro, que acolhem, não. Você também, eu acredito que você tem pessoas que você admira. A Letícia,
Mas a gente tem o maior exemplo de todos de acolhimento. A gente experienciou na nossa vida, na nossa experiência com Deus, sobre acolhimento. E por que a gente não faz isso? É uma crise que eu tenho. A gente coloca condições em tudo, mas a gente diz que aprendeu com aquele que não colocava condições em nada. Então é uma crise pessoal que eu tenho. Então eu acho que acolher sem reservas e de maneira completa e abrangente e conversar. Incansavelmente a gente precisa conversar sobre saúde mental dentro da igreja. Perfeito. Nós podemos também mudar um pouquinho o nosso assunto aqui para relacionamentos abusivos, que também é uma área que você cuida, não é? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta, doutora Amanda. Como você, ou melhor, como uma mulher pode identificar que ela está em um relacionamento abusivo? A gente precisa entender que abuso é tudo aquilo que faz a gente sofrer. É tudo aquilo que traz sofrimento pra gente. Então, se você tá numa relação que você sofre, que você pensa assim, eu queria terminar essa relação, Sim. mas eu não consigo, então é porque você tá vivendo uma relação abusiva. Eu queria separar, mas eu não consigo, então você tá vivendo uma relação abusiva, seja ela de que âmbito for. Então, tudo que traz sofrimento, ô Vicente, é abuso. Mas existem algumas características clássicas de uma relação abusiva, né? A pessoa sofre humilhação no relacionamento, a pessoa sofre isolamento por parte do parceiro, né? E aí como seria esse isolamento? Esse parceiro, ele isola essa mulher da família, da igreja, dos amigos, né? E esse isolamento ele não se dá, ele pega ele e coloca em cárcere privado. Ele vai falando assim, eu acho que aquela amiga sua ali não gosta muito de mim, não. Mas você vai sair com suas amigas hoje? Eu queria que a gente ficasse junto hoje. É muito sutil, né? A violência, né, física, verbal, patrimonial, sexual, moral, psicológica, porque a violência ela não é só física. Existem todos esses tipos de violência que a gente não está acostumado a tratar. Sim. E, por exemplo, a gente precisa entender que um grito dentro de uma relação é uma violência verbal. Aí eu escuto muito assim, mas a gente grita na relação, meu marido grita comigo, mas é só gritar. Mas o grito ele é uma violência verbal. A gente está tão acostumado com violência que a gente sofre esse tipo de violência e não sabe o que é. Sim. O controle, né? Quando uma relação ela é submetida a um controle excessivo, aonde você vai, com quem você vai, fazer o quê? É normal eu dar uma satisfação ao meu marido, ao meu parceiro, é normal. Só que quando isso é uma cobrança que me gera aflição, isso já é um abuso. Amanda, e quais os primeiros passos para se buscar ajuda e se libertar dessa situação? Tá, antes de falar sobre ajuda, Vicente, é muito importante falar, para a gente chegar nessa ajuda, que existe um ciclo padrão que as relações abusivas elas acontecem. E esse ciclo padrão, ele tem 3 passos. O primeiro é o acúmulo de tensão. O que seria isso? Quando a agressão, ela começa, o cara começa a ficar nervoso, começa a dar uma resposta atravessada, começa com aquela ignorância. O segundo passo do ciclo é quando a violência, seja ela em que âmbito for, a violência realmente ela acontece. E o terceiro passo do ciclo é a lua de mel. O que é essa lua de mel? Meu amor, me perdoa, nunca mais eu vou fazer isso, eu juro que eu vou mudar, eu vou te dar flor, eu vou casar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nunca mais, eu te amo, você é a mulher da minha vida, nananana. É nessa parte do ciclo que a mulher se mantém presa. E se dessa vez for diferente? Mas da 10ª vez que ele falou isso, não foi diferente, mas e se a 11ª for?
Perfeito. É aí que ela se prende. Então, o primeiro passo, Vicente, para ela sair dessa relação é ela romper aqui, nesse momento, no terceiro passo, o ciclo. Ela não acreditar que isso vai ser rompido. Ah, Amanda, você acredita que um cara abusivo, ele nunca vai melhorar? Não, ele nunca vai melhorar. Você acredita que um homem agressivo, um homem abusivo, ele nunca vai mudar? Não, ele nunca vai mudar. Ah, mas então o que eu vou fazer? Larga ele. Ah, mas eu sou da igreja. Separa dele. Porque ele nunca vai mudar. Ele vai fazer... Ah, mas aí ele vai ficar com outra pessoa. Azar dela. Se você puder, avisa pra ela que ele vai fazer com ela o que ele fez com você. Amanda, mas essa sua afirmação, ela é muito forte, muito escandalosa. Então, eu tenho 15 anos de profissão, Vicente. Só se algum aparecer, aí se alguém quiser me mandar um e-mail, me ligar, né, ir lá no meu Instagram e falar assim, o meu marido mudou, mas já tem 10 anos, eu quero 10 anos pelo menos. Não, 5. Já tem 5 anos que ele mudou. Ele era assim, mas já tem 5 anos que ele mudou. Ele nunca mais gritou comigo, ele nunca mais foi agressivo comigo, já tem 5 anos. Aí eu mudo de ideia. Porque em 15 anos de profissão eu nunca vi um. Só se aparecer um agora. Sim. Né? E falo isso, não estou falando com alegria, não. Eu falo com tristeza. Falo lamentando. Então, o primeiro passo é quebrar esse ciclo, né? É decidir não voltar para essa relação adoecida, é entender que não existe resgate dessa relação, é entender que essa relação é uma idealização e buscar ajuda para entender por que é que essa mulher, por que é que ela se manteve nessa relação por tanto tempo. Perfeito. Né? E Amanda, você, na sua experiência, você acha que a igreja ela pode oferecer algum tipo de apoio nesse processo? Pode, Vicente. Eu acho que, primeiro, eu quero dizer que algumas igrejas, elas contribuem, e aí deixa eu usar a igreja num sentido geral, vou usar num sentido geral. A igreja, ela contribui para o sofrimento dessa mulher. Por quê? Porque a igreja fala que Deus odeia o divórcio, que Deus tem um plano para a família, que Deus não quer a separação, que Deus quer a restauração. Aí eu até brinco assim, então vai lá e fala pro pastor para dar a filha dele para casar com seu marido. Então vai lá e fala, né, para ele dar a sobrinha dele para casar com uma pessoa igual ao seu marido. Eu acho que em primeiro lugar é isso. A igreja precisa parar. E aí, claro que, né, eu estou usando o termo igreja para generalizar, mas eu sei que existem, a nossa igreja, por exemplo, né, eu conheço o pastor Tiago, eu já fiz até uma live com ele, e aí, quando ele me convidou para fazer a live, eu falei assim, mas eu vou poder falar tudo? Aí ele falou assim, pode, aí deu uma risadinha. Aí ele me perguntou, qual conselho você daria para uma irmã da nossa igreja que está sofrendo relação abusiva? Aí eu olhei para ele e falei assim, separa. Mas a igreja precisa parar de alienar mulheres com relação a isso, porque existem mulheres que estão morrendo, Vicente. Sim. Porque estão sendo alienadas por pessoas que estão pregando que ela precisa voltar para casa e perdoar esse cara, e esse cara está matando essas mulheres. Esses caras estão matando essas mulheres. E como você disse, né, sempre com aquele discurso de que agora vai ser diferente, agora, que eu vou mudar. Exatamente. Aí tem final... homem que vira padre, vira pastor, vira diácono, vira tudo. Sim. Entendeu? Vira tudo. E como eu acho que a igreja de fato pode contribuir, tendo esse bate-papo com mulheres, igual a gente está tendo aqui, não é toda igreja que tem coragem de ter esse bate-papo aqui que a gente está tendo. Sim. E eu sou muito feliz de pertencer a essa igreja por ter esse espaço, né? Porque não é toda igreja que tem esse espaço para a gente estar falando assim, não. Então a gente precisa também falar sobre isso. Falar que você não precisa ficar com um cara que te agride, que te viola, que te violenta, que te humilha. Então que o casamento não é uma sentença, porque as pessoas tratam o casamento como se fosse uma sentença. Perfeito. Como se o casamento não fosse uma instituição divina que foi feito pra gente viver. Eu falo que lá em casa é a antessala do céu, né? Como se não fosse para viver isso. E o casamento existe para isso, né? Então,
Acho que é isso. Muito bem. Doutora Amanda, que mensagem você gostaria de deixar para um jovem que enfrenta ansiedade e depressão? Então, eu gostaria de dizer, né, para você que está vendo esse podcast agora, está se identificando ou de alguma forma, né, se identificou com o que foi dito aqui, com o que foi conversado aqui, negar o que você está sentindo, fingir que não está sentindo, não vai resolver o seu problema, não vai te tornar mais forte, muito pelo contrário. O adoecimento emocional, ele é comum, ele está aí, ele acontece, e assim como todos os recursos, né, que Deus deu para o ser humano tratar tantas outras doenças, ele também deu inteligência e recursos para profissionais de saúde mental. Então procura ajuda, não negligencie a sua saúde mental, ela é importante porque ela rege todas as outras áreas da sua vida. E eu estou à disposição, procure um profissional, né, de saúde mental aí na sua cidade, onde quer que você esteja assistindo. E é isso, Deus te abençoe. Nós estamos terminando, mas você também poderia deixar uma mensagem para as mulheres que igualmente sofrem algum tipo de abuso no relacionamento? Sim. Para vocês, e aí é um bate-papo bem íntimo, né? Eu vou repetir o que eu disse aqui para o Vicente. O seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro, ele não é uma sentença que você precisa carregar para o resto da vida. Não foi para isso que Deus te criou. Não foi para isso que Deus criou o casamento. Não foi para isso que Deus criou a família. Você é responsável por como é que os seus filhos verão o que é o casamento. Como é que um homem deve tratar uma mulher. E aí eu estou jogando essa responsabilidade para você. Se não fizer isso por você, faça pelos seus filhos. Então procura ajuda. Não se enterre numa relação que você não é feliz, porque Deus não te criou para isso. Procura ajuda. Deus te abençoe e te dê força. É possível sair disso. Bem, o tempo passou muito rápido. Passou. Né? Eu já quero deixar aqui no ar um convite para que a gente possa fazer uma parte 2. Então, né? aí, já Essa aceitei. conversa tão importante, né, doutora Amanda? Aceito. Tão relevante nos dias de hoje, né? Um assunto tão atual que, como você mesma disse, muitas pessoas evitam falar sobre esse assunto. Principalmente quando é indicado para ir a uma psicóloga, né? Que acham que... É médico de doido, é vergonhoso. Doutora Amanda, eu quero, em nome de toda a equipe do Pode Crer, te agradecer. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, né? Ter vindo aqui, atender o nosso convite, por essa conversa tão edificante, tão enriquecedora. E também quero dizer que a nossa oração, né? Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém. A nós. A sua família. Amém. Né? Seus filhos e o seu trabalho como psicólogo. Amém. Né? Deus te abençoe grandemente. Amém. Uma honra estar aqui. Viu? E a você que nos acompanhou, te agradeço a audiência, o nosso abraço para todos vocês e nos vemos no próximo Pode Crer da Primeira Igreja Batista em Itaperuna, sempre há 98 anos de coração aberto para você.